Salve Maria, sou servo missionário. Roberto, missionário católico. Meu irmão, a Universal não tem comunhão com a Igreja de Cristo, não tem comunhão com a cabeça. A Assembleia, muito menos. A Triangular, o Adventista, a Plenitude, essas igrejas vindas de homens, não têm comunhão com o pastoreio. Porque Cristo, ele quis o quê? Um só pastoreio. Tanto que enviou os 12, as apóstolos 1 e 2, que ele escolheu, e só Pedro teve a revelação. Mateus 16. Olha só que interessante. Tava pregando pro irmão, dando essa explicação para um irmão católico, né? Acho que não lê muito o catecismo, né? Ou a Bíblia, né? Eu, servo Roberto, eu acredito só na Bíblia, porque a Bíblia me mostra o magistério, a Bíblia me mostra o pastoreio, a Bíblia me diz que eu tenho que seguir a tradição. Tradição de quem? A tradição apostólica. Vemos aqui em Mateus 16, ó. O que você vê hoje em dia aí, dessas igrejas vindas de homens, é manuseio, uso pessoal. Que em 2 Pedro 1,20 fala que não podemos ter interpretação pessoal. É a igreja que interpreta os dogmas e a verdade de fé transmitido pelos as colunas, que são os apóstolos. A Universal não tem essa autoridade. A Assembleia, muito menos. A Luterana piorou. Porque não está em pastoreio com o pontífice. Aqui que vem a pontífice que faz a ponte com Colossenses 18, com a cabeça. Que o pontífice está em sintonia e é membro desse corpo místico, da esposa do Senhor. A quem foi confiada a verdade, Efésios 3,10. A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela a igreja, não pelas a igreja, pela boca desses pastores que fundam a igreja. Não. Portanto que a revelação é só uma. Ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Olha só, você está percebendo a ponte com a igreja que está em comunhão com os membros, com as pedras que vai edificar essa igreja, que tem um pastoreio, tem a comunhão, pastoreio, tem a comunhão com a cabeça. Porque o Papa Francisco, ó, o Papa João Paulo morreu, Bento XVI sucedeu seu lugar. Agora, Papa Bento XVI, ele renunciou porque ele estava doente, enfermo, etc. Tem vários problemas, passou para o Papa Francisco. A sucessão que mantém a integridade, porque eles são sucessores dos apóstolos. Tanto que tem 12 ali, a revelação só foi a um. A pessoa, os 12 tivessem a revelação, todo mundo poderia fazer a ponte. Porque os apóstolos têm acesso à ponte, porque está em comunhão com o pastor universal. Edir Macedo não está em comunhão com o pastor universal, não está em comunhão com o bispo de Roma. A Universal não está em comunhão com a igreja ali, a sede, a mundial, a plenitude, a internacional, não está em comunhão com o pastoreio, muito menos com a sede. Olha só, João 21, 15 ao 17, a Bíblia confirma esse pastoreio. João 42, não será chamado mais Simão, será chamado Quefas, que é pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Não as minhas igrejas espalhadas aí, essas igrejas vindas de homens. Não. As minhas igrejas são as comunidades que os membros, os sucessores dos apóstolos que administram. As comunidades de Coríntios, ao Efésio, a Colossenses, etc, está em comunhão com a sede. É reconhecida pela sede, para ser ligado lá na glória. E é fundamento
dos apóstolos, em comunhão com o bispo de Roma e a sede. Simples entender isso. Cara, com o uso de interpretação individual, com a mídia, com a rede social, Martinho Lutero se revoltou, etc., vai surgir outras pessoas pregando outro Jesus diferente, segundo Coríntios 4, que não é o verdadeiro evangelho. Por isso que a gente tem que ficar atento, porque a doutrina católica combate aquele que contradiz a sã doutrina. Tito 1,9. Olha só. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta ao meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? E Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: sim, Senhor, sabe tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha só. A autoridade de Pedro. Porque Pedro, ele é o pastor que vai pastorear. A Paulo se reconverteu. Gálatas 2,9. Foi lá em Jerusalém, aos bispos ali, as pedras, as colunas, ser reconhecida a sua graça. Para não ter caminhado em vão. Para não seguir esse papel que os protestantes seguem. Vai lá, funda a igreja, tem revelação e não é reconhecido pela igreja. Paulo teve a revelação de Cristo, mas tem que ser reconhecido pela igreja, para não ter caminhado em vão, por mais que Cristo apareça a ele. Porque a igreja está em comunhão com o esposo. Olha só que interessante. E o Espírito Santo está em comunhão com o esposo, com a esposa e com a Santíssima Trindade, que desceu ali em Atos Apóstolos 2, tanto tem pessoas ali, mas Pedro, ele falhou. Cristo repreendeu Pedro. Não, Cristo rogou para esse ministério ser infalível, para esse pastoreio. Lucas 22, 31. 30 e 31. Para esse apostolado, para esse pastoreio ser infalível. Por quê? É infalível porque o Espírito Santo está usando a boca dele. Olha só que interessante. Em Atos dos Apóstolos 2, aqui você vê, ó. Desce o Espírito Santo, primeiro a pregar quem tem a profecia de edificar essa igreja. E olha só que interessante, meu irmão. Tem uma doutrina, perseverei nas doutrinas dos apóstolos. E Atos Apóstolos 2 aqui, 7, ó, profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus, todos esses que falam? Como estão todos nós, ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, metelemitas, os que habitam Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponta Ásia, Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou preséitos, cretenses e árabes, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só. Por que isso aconteceu? Para ter um só evangelho. Para ter uma só fé. Romanos 8. Para ter um só batismo. Para ter um só pastoreio. Uma só revelação. Por isso que eles entendiam que sua própria língua materna. A Universal tem a sua própria individual. Sua própria pregação. Proclamam Jesus. Sem fundamentos apóstolos. Vou citar as igrejas mais famosas, né? A Mundial não tem comunhão com o pastoreio. Prega outro Jesus diferente. A Igreja Apostólica, plenitude de Deus. Apostólica não tem nada. Porque eles não são sucessores dos apóstolos. Prega outro Jesus. A Internacional da Graça, do R.S. Soares, prega outro Jesus. Os Adventistas, Fundamento, o Ellen White e o Willie Mille, prega outro Jesus. Porque está de acordo com o que Paulo está profetizando aqui, segundo Coríntios. Porque não está em comunhão com o pastor. E muito menos com a cabeça e com a esposa. São corpos amputados. Como diz lá pro irmãozinho, né? Aqui, ó. Segundo Coríntios 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que você nos pregado, você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido. Outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai, ó. São pessoas que vão proclamar e anunciar outro Jesus diferente. Sem a tradição, sem a visão do magistério, só usando a Bíblia. De acordo com a minha visão. De acordo com o fundamento da minha denominação.
sem o pastoreio, sem comunhão com a cabeça, Colossenses 18 ou Colossenses 2, 19, ou 1 Coríntios 2, 12, e sem o verdadeiro evangelho que foi proclamado pelos os apóstolos. E sem o fundamento dos apóstolos. Isso aqui, joga fora, descarta. Isso aqui para nós não serve. Essa doutrina aqui, que o magistério ensina, que a igreja ensina, para nós não serve. É só Bíblia. Somente a fé. Somente sola. Somente a graça. Igreja? Eu não preciso da igreja. Tem a Bíblia. Fundei uma denominação, aceito uma igreja, coloco uma Bíblia ali no púlpito, né, um altar, etc. Começo a pregar, começo a profetizar, começo a adivinhar e me ungir apóstolo. É que você está vendo nessa atualidade. Mano, cada dia as heresias estão piorando, meu irmão. Cada dia. Olha a canção nova. Estão querendo destruir a canção nova. O sistema quer tomar conta. Destruir a obra de Deus. E tem pessoas cruzando os braços e não defendem essa igreja. Vai chegar um dia, meu irmão, que não vai ter nem igreja mais, porra. Não vai ter nem aonde você ir. Vai voltar igualzinho que era aqui em Atos Apóstolos 2. Cadê os sucessores dos apóstolos para defender? Cadê os profetas dessa geração? Cadê? Simples, meu irmão. É Cristo crucificado. Esse é o mistério. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.